Começa hoje a Paralimpíada lá no Rio. Mais de 4.300 atletas do mundo todo vão participar dos Jogos. Entre eles, muitos têm deficiência visual. Um problema que atinge milhares de pessoas no país, inclusive crianças, que ficaram cegas por doenças que poderiam ter sido evitadas ou tratadas precocemente. Só para você que está em casa ter uma ideia, são 30 mil casos, segundo um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que acaba de ser divulgado. Outras 140 mil têm baixa visão. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui a Keila Monteiro de Carvalho. Ela é uma das autoras desse levantamento e também é professora do Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. É um prazer estar aqui para podermos divulgar assuntos relevantes em relação à deficiência visual. Prazer é todo nosso em recebê-la para falar de um assunto tão sério, tão importante. Quer dizer que muitas dessas pessoas, dessas crianças, poderiam ter esse problema evitado. Se fosse o quê? Qual é o alerta que a gente já começa fazendo para quem está em casa nos acompanhando? Sem dúvida, Márcia. Infelizmente, mesmo no nosso país, que tem um atendimento oftalmológico de alto nível em certa parte, por outro lado, ainda existem várias causas de deficiência visual que são associadas a causas, no caso, infecciosas e que poderiam ser evitadas. Por exemplo, a toxoplasmose ocular já congênita, que o neném ao nascer tem aquela manchinha na mácula dos dois olhos. Isso pode ser evitado com um bom pré-natal, que no pré-natal, uma vez detectada que a mãe gestante está com esse problema, ele pode ser tratado e diminui muito a chance de ter essa doença na criança. Quer dizer, passa da mãe para o filho durante a gestação. Então, Exatamente. Se a gente faz o diagnóstico na mãe, no pré-natal, a gente evita o problema no filho. Exatamente. Isso é muito interessante, porque a criança nasce com aquela manchinha, não é dentro do olho, é no fundo de olho, na mácula, no ponto central da visão. Não dá para ver no início. Depois, mais tarde, logo vai ser detectado. O teste do olhinho, que é aquele teste que é feito na maternidade, pelo pediatra, que vê aquele reflexo luminoso, se ele aparece nos olhos, esse já detecta se tem alguma alteração. Mas nem sempre já aparece logo ao nascer, às vezes com 1 mês ou 2. E nesse caso, a criança vai ter uma deficiência visual da visão central. Ele tem a visão periférica, tem boa deambulação, anda bem, mas ele não enxerga detalhes. Ele tem cerca assim, de 10% da visão. E qual outro problema Isso que você dificulta diria, muito. Além desse, qual outro? Além disso, outra causa prevalente é a catarata congênita. Infelizmente, na catarata congênita, são poucos os casos devido à infecção congênita. Um deles grande é a rubéola, que em nosso país já com a vacina já bastante disseminada, diminuiu bastante. E outras causas da catarata congênita são as causas genéticas hereditárias. Aí, nesse caso, o teste do olhinho detecta cedo e as crianças encaminhadas a exame oftalmológico deverão ser operadas dentro de 1 mês de vida, já logo no início, para que haja um melhor resultado. Bom, tudo isso que você está falando precisa de um diagnóstico, precisa de um acompanhamento no pré-natal e depois precisa de um diagnóstico imediato por parte dos médicos logo depois que o neném nasce. Exatamente. Para o pai, para a mãe, o que a gente diria que é para ficar atento e observar que ele pode chamar eu digo ele, o pai ou a mãe, pode chamar a atenção de um médico? O que são sinais evidentes? Uma das coisas que a gente falaria a respeito, por exemplo, de retinopatia de prematuridade. Porque nos berçários, nos neonatologistas, eles já existe um esquema no país todo praticamente, e principalmente em São Paulo, isso já está bem organizado, de que o nenê no berçário ele é examinado pelo oftalmologista. Certo. Durante aquela fase neonatal que ele está na incubadora. O oftalmologista vai lá, examina a criança toda semana. Só que a criança sai do berçário e do hospital ao redor de 1, 2 meses de idade. E a doença, eventualmente, evolui depois disso, até 33 semanas de vida. Então, os pais se esquecem. Quando saiu, teve alta, saiu, está tudo bem. Não é. Aí ainda pode evoluir a doença, por exemplo, essa retinopatia da prematuridade. Isso, o pai e a mãe de prematuro precisa estar muito atento. Levar ao oftalmologista depois que saiu do berçário, porque lá, se ele já tinha doença, já foi tratado, mas pode desenvolver depois. Isso é um
um dos itens que eles precisam estar muito atentos. Keila, vocês acabaram de divulgar esse relatório nesse último Congresso Sim. Brasileiro, edição Exatamente. número 60, foi em Goiânia, Foi né? em Goiânia. Daí para frente, com esse relatório feito, qual é o alerta para o poder público? O que vocês pretendem encaminhar? Em relação ao poder público, por exemplo, o teste do olhinho em mais estados do Brasil, porque ele já é lei, já é obrigatório, já é feito em cerca de 16 estados, mas não em todos. Então, falta um pouquinho de regulamentação. Boa reivindicação para esse momento de eleição, né? Exatamente. Estamos à beira de uma eleição municipal, é importante vocês estarem passando isso para as autoridades. Outras causas infecciosas é a questão da Zika, que a gente nem vai precisar entrar nisso, mas muitos nasceram com microcefalia, doença neurológica grave de alteração do desenvolvimento e alterações oculares, inclusive. Keila, obrigada por ter dividido com a gente essas informações, esse alerta tão importante. Uma ótima tarde, um ótimo feriado para você. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.